Boa tarde, senhor presidente. Meu nome é Alexandre. É, A minha pergunta seria referente ao atual estado do país em meio à pandemia que vivemos hoje em dia. Pode. Tendo em vista a atual situação do país em meio à pandemia, alguma medida em especial que o senhor adotaria para tentar equilibrar a economia e, ao mesmo tempo, preservar a segurança da população, ou até mesmo alguma medida tomada pelo governo atual que o senhor julgue inadequada? Em primeiro lugar, a pandemia pegou a todos de surpresa. É natural, né? E o governo custou talvez um pouco a reagir, mas reagiu, como é possível. Pediu apoio à população. O que a população pode fazer? Ficar em casa. Mas quem tem casa e quem não tem? E quem mora um atropelando o outro? Fica difícil, né? Então é um pouco um apelo que se entende, mas é para a classe média, para a classe popular, vai sofrer mais. Essa pandemia veio de avião, o vírus veio de avião, veio da Europa, não sei o quê. Então, classe média alta ou classe rica. Mas, hoje, as vítimas maiores são os que menos têm recursos, na verdade. Então, você vê nas estatísticas diárias, são trágicas, elas estão matando muita gente ainda, né? Podia ter sido feito algo diferente? Talvez, mas eu não gosto muito, é fácil culpar, né? O difícil é você tomar medidas, né? E, na verdade, a medida principal já devia ter sido tomada por todos nós. Cada um prestar atenção sobre si mesmo. O que é que eu faço, né? Bom, e esse vírus tem uma peculiaridade. Ele gosta de velho. Eu fico apavorado com isso. Ele gosta de velho. Mas agora ele está pegando gente jovem também. Está ficando mais igualitário. Pior. Enfim, é preciso que as pessoas se cuidem. A gente tenta se cuidar. Eu tento também. Mas não é fácil. Chega um momento que, como estou vendo agora, a fotografia da televisão nas praias do Rio estão cheias. São Paulo, o trânsito está quase normal. Tem acúmulo de automóveis, porque as pessoas se cansam de ficar em casa e também porque tem que sobreviver. Então, é um equilíbrio difícil. Em toda parte do mundo tem esse equilíbrio difícil. Pô, é óbvio que você mudar 3 ministros durante uma pandemia é uma coisa que parece uma coisa um pouco difícil de entender, porque essa volúpia de mudar ministros assim no meio da pandemia. Mas e o governo talvez tenha exagerado ao dizer que não, que é uma gripezinha. Não é uma gripezinha. Está pegando todos nós, está dando medo, né? E a minha preocupação maior é quando a pandemia, maior, tomara que seja o mais rápido possível, mas de qualquer maneira, quando a pandemia terminar, o medo também vai diminuir. E aí? Não tem emprego, não tem rumo, não tem, enfim, começam as movimentações mais graves, né, da sociedade. E o governo tem que se antecipar a isso, tem que dar algum rumo às pessoas, à retomada da economia. Dá para fazer diferente no que está sendo feito na economia? Olha o que está sendo feito no mundo todo. É parecido. Quer dizer, você tem que baixar a taxa de juros, agora está começando a subir, mas também talvez fosse hora mesmo. Agora, quem deu a ajuda grande à população foi o Congresso, que aprovou essa ajuda emergencial de R$ 600. O governo faz as contas e vê que ele não tem dinheiro para poder manter isso por muito tempo. Vai cortar. O que vai acontecer? Não sei. Qual vai ser a reação do povo nesse momento? No começo, eu acho que a população ficou grata, porque tem algum apoio, né? E precisava ter apoio mesmo, porque não tem jeito, né? Então, eu acho que não se trata de culpar, mas se trata de nós todos entendemos que o momento é difícil e que é preciso que haja, quando termine a pandemia, retomada do crescimento. Isso é fundamental. Se nós não entendemos isso, nós não vamos entender a ansiedade que vai continuar a existir aqui no Brasil, sobretudo os mais jovens. O que eu vou fazer com a minha vida? Onde é que eu arrumo emprego? É compreensível. E o governo tem que tomar providência no sentido de permitir que haja mais investimento. Tem tomado algumas, a questão dos juros é uma coisa importante, mas eu acho que o mais importante num país, você está governando, eu governei 8 anos, mais até, porque o tempo do Itamar ajudava muito, no total foram 10 anos, é você definir qual é o seu caminho, para os outros entenderem. Na democracia, ou você explica ou não consegue o resultado. Quando você dá ordem, a ordem não vale se você não tem apoio. E quando a ordem é ditadura, aí vem uma ordem, você tem medo, então vai. Aqui não é ditadura, aqui tem liberdade. Então as pessoas precisam entender, ter motivação própria. E o governo, a função
do presidente é simbólica também. É falar, mostrar ao país qual é o caminho. Precisa ter um pouco de competência para fazer isso, mas eu acho que é o que precisa, junto com as medidas que já estão sendo tomadas. Vamos lá, quem mais? Quem se habilita? Manuela, por favor, Manuela. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Manuela e a minha pergunta seria: Levanta a diante mão. da atual... Cadê a Manuela? Eu. É? Eu quem? Eu não estou vendo. Ah, estou vendo agora. Vamos lá. Vamos lá, estou vendo. Diante da atual conjuntura, como o senhor explicaria para uma jovem como eu a alta no preço dos alimentos que compõem a cesta básica? Bom, ele não tem explicação. Na verdade, está vendo alguma exploração, sempre houve, né? Quem pode, infelizmente, está vendo a corrupção. Onde é que ela está ocorrendo? Na área de saúde. É trágico isso, é inaceitável, né? A mesma coisa, especulação. Não tem cabimento ficar especulando com o preço. Agora, o mercado também regula um pouco isso. O que está acontecendo? O Brasil está com a moeda desvalorizada. Então, vale a pena exportar. As pessoas estão exportando mais, ao invés de atender o mercado interno. Aí o governo precisa falar, né? Explicar e, ao mesmo tempo, tomar medidas, né? Não tem sentido você, nesse momento, tirar uma vantagem, que é o que vai acontecer, você ganhar em dólar para não vender a preço mais barato em real. Então, começa a haver falta. No Brasil, nada justifica a falta, porque nós estamos abastecendo, na verdade, boa parte do mundo. Nós temos exportação para a China e tal, temos muita produção agrícola. Se você ficar olhando bem, um dos setores no Brasil mais preservado é o da agricultura. Por que é preservado? Porque aí sempre houve, há centenas de anos, empreendedorismo. As pessoas são capazes de produzir, exportar, não sei o quê. Mas, segundo, houve ciência e tecnologia. No mundo moderno, se você não tem ciência e tecnologia, você está fora. Então, você olha o que aconteceu na produção agrícola, é que houve, no cacau, por exemplo, criaram o Instituto do Cacau, o Instituto Agronômico de Campinas, para o café. E assim foi. Quer dizer, hoje você, numa semente que vai numa planta produtiva, que você vai comer depois do produto, tem muita ciência e tecnologia. Na criação de gado, também tem muita ciência e tecnologia. Então, e o governo apoiou no passado e continua apoiando. Aqui nós temos a Embrapa, que é uma instituição importante que cuida dessa parte de fomento agrícola. Mas é preciso que haja isso, ao mesmo tempo, e algumas medidas que segurem a disparada do câmbio. Quer dizer, se o dólar fica muito valorizado, as pessoas preferem exportar e querem ganhar rápido. É isso. Penso eu. Próxima. Yasmin, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber qual é a opinião do senhor em relação às medidas que estão sendo tomadas para o controle do Covid-19. Como assim? Eu não entendi bem. Qual é a opinião do senhor sobre o quê? Sobre as medidas que estão sendo tomadas sobre o controle do Covid-19? Para controlar o Covid-19? Isso. Eu acho que é difícil você tem que fazer apelo à população. Mesmo assim, o que aconteceu? O vírus é mais contagioso do que letal. Ele mata menos do que pega um no outro. Né? Bom, e pega por quê? Bom, pega porque você tem aglomeração, como é que você evita isso? Fazendo apelo. E quem pode? Não são todos que podem. Então, são os mais expostos, que precisam trabalhar. Né? E trabalhar, mesmo pessoas que, em tese, não precisariam ganhar o dia a dia, vão trabalhar, porque não aguentam ficar em casa. Então, chega um momento em que o negócio expande. Eu acho que tem uma certa, como é que eu vou dizer, hipótese no governo, e mesmo um palpite, de que, quem sabe, o contágio ampliando rapidamente tem o que eles chamam vacinação de rebanho, né? O procedimento de rebanho. Você pega em muita gente, inocula ao mesmo tempo, porque tem pessoas que não pegam mais, outras que ficam, você tem e não sabe, outros que têm uma forma fraca e tal. Não é a melhor maneira é de evitar mesmo. Como é que evita? Os países, vejam o que acontece nos Estados Unidos, ou na Europa, na Espanha, na França, na Inglaterra. Não foi fácil também lá. Né? E eu tenho receio da próxima onda, se você tiver outra onda. Eu acho que é um pouco cedo no Brasil para as pessoas afrouxarem
o contato, o controle delas próprias e começaram a ter o contágio, né? Eu não sei se o governo tem, porque não tem vacina. Se tiver vacina, aí é uma coisa diferente. Você tem, aí o governo tem que ter responsabilidade, como por ser governo, de a dar acesso a todos da vacina. Mas não tem vacina. Então, você tem que dar, já vai atender a quem já está doente, é o que acontece. Se vocês prestarem atenção, a preocupação maior, sobretudo aqui em São Paulo, qual foi? O sistema de saúde. Quando eles têm dados que mostram qual é a disponibilidade do sistema de saúde. 60% estão ocupados, 70%. Quando chega a 80%, aí fica acende uma luz amarela e depois vermelha, porque não tem o que fazer com quem adoeça. Porque, na verdade, nós não temos alternativa. Nós não temos vacina e tem que cuidar das pessoas. Isso é o sistema de saúde. Bom, eu não posso dizer irresponsavelmente de que não tenha havido resposta do sistema de saúde. Aqui em São Paulo, nós temos um sistema de saúde razoável e mais. Uma coisa que eu acho que é muito importante é o SUS, Serviço Único de Saúde. Vocês são de uma época que já nasceram com o SUS, eu não. Então, eu fui membro da Assembleia Nacional Constituinte, fez a nova Constituição, e naquela época eram alguns médicos, em geral de esquerda, mas não só, eles que propuseram que houvesse um sistema único de saúde. E, inclusive, usando, isso é coisa rara no mundo, tanto o sistema privado quanto o público, integrados em rede para atender os mais necessitados. Isso é muito importante. Foi feito assim aqui. O nosso sistema, mais ou menos, funciona. Eu posso dizer o seguinte, eu uso o sistema público. Quando eu tenho alguma coisa, eu geralmente não tenho quase nada. Mas quando eu vou fazer 90 anos, então eu tenho que tomar cuidado. Então, quando eu uso o sistema hospitalar, eu vou ao Hospital do Rim, que é aqui em São Paulo. Eu não tenho nada a ver com o rim, mas, enfim, é um hospital público. E eu vejo como é. É claro que o hospital público, o senhor vai lá, o senhor foi presidente, vou tratar melhor. Eu espero, mas não acontece, não é isso, não. O que vale é outra coisa. Tem boa enfermaria, a cama é a mesma, o lençol é o mesmo, e é razoável. Eu nunca senti dificuldade em me adaptar às condições existentes lá. Isso é geral? Não sei se é geral, mas eu estou dando um exemplo de um caso concreto em que eu uso, que é o sistema público de saúde. É claro que eu fui senador, eu tenho direito do Senado me atender, não sei o que e tal, mas eu geralmente não uso, eu não vou. Em São Paulo as pessoas vão aos grandes hospitais, que é, sei lá, não vou falar o nome, porque não vou fazer propaganda de hospital, mas vocês conhecem os hospitais bons. Bom, são vários que aqui são bons. Eu acho que esse hospital que é público, do Rim, é bom. Eu vou lá. Então, eu acho que é disso que nós temos que tratar no momento. E quando não houver vacina, cada um de nós vai ter que colaborar, quer dizer, fazer o máximo. Não é fácil. Nós aqui mesmo hoje estamos aqui. Eu estou na fundação minha aqui. A segunda ou terceira vez que eu venho aqui. Por quê? Porque eu fico em casa. Agora, é chato, né? Para todo mundo é chato. E a minha casa tem um certo conforto. Eu tenho, como eu vivo de escrever, não sei o quê, eu tenho uma boa biblioteca, a internet ajuda muito. Né? Então, eu acho que é isso. Eu compreendo que para quem tem menos possibilidade de ir em casa trabalhar, é mais difícil. Vai para a rua, mas é perigoso. Agora, ir para a praia já é exagero. Não precisa. Vai ir para o bar, tomar bebida. Claro que os donos do bar querem, porque senão também como é que eles vão sobreviver? Mas as pessoas sentem uma inquietação. Quando é jovem, mais ainda. Quer ir para a rua. Eu compreendo isso, mas é preciso tomar cuidado, muito cuidado. Cada um de nós tem que olhar por si. Mais um. Graziele, por favor. Hein? É a Graziele agora. Não estou vendo nem ouvindo. Oi, desculpa, estava travando um pouquinho bem agora. Tudo bem? Fala. Quem vai fazer a pergunta? Oi? É a Graziele agora, presidente. Ela vai perguntar para o senhor. Vamos ver. E eu posso fazer a pergunta? Então, a necessária pandemia afetou diretamente não só a vivência social, como bem o meio econômico, a economia do país.
atualmente nós temos tido bastante peso, principalmente como no preço dos alimentos, enfim. Após esses aumentos, o senhor acredita que sejam consequências do plano de e caso sim, como lidaria com essa questão, se fosse os casos? Eu não entendi muito bem. Quem pode explicar melhor para mim? Que velho não ouve. E a sua pronúncia não foi muito clara. Vamos ver. É que travou um pouquinho o seu áudio, Graziele. Você consegue Pode repetir ser. para a gente a pergunta? Não, mas o que ela quer saber para eu responder? É que, presidente, picotou um pouco o áudio dela. Acho que ela precisaria ou escrever no chat para a gente, acho que pode ser uma boa. Isso, a professora Débora pode passar a pergunta para a gente. Vamos ver. A Graziele perguntou se, como a pandemia afetou diretamente a vida social da população brasileira e do mundo, no caso do aumento do valor da comida da cesta básica, principalmente, se isso seria uma influência direta da pandemia, que seria um tipo de custo muito alto que a população está arcando, que seria esse custo da pandemia, ou não, e se fosse o caso de um custo da pandemia, o que o senhor proporia para resolver esse assunto? Veja, eu não creio que seja um custo direto da pandemia. Eu toquei no assunto indiretamente. Na verdade, você tem uma questão complicada, que é o seguinte: a moeda brasileira está desvalorizando frente ao dólar. Então, é mais vantagem para o produtor exportar do que vender no mercado interno. Isso é a raiz do problema, da falta da cesta básica subir. Pode ser que haja especulação também no caminho, nesse meio caminho. Agora, o mecanismo básico é esse. O que o governo pode fazer diante disso? Bom, mexer no dólar é complicado. É complicado porque nós temos há muito tempo um sistema de câmbio livre, né? E quando o sistema é controlado pelo governo, deu problema, deu inflação, não sei o que, é complicado. Então, mas não há uma relação direta entre a pandemia e isso. Há uma indireta, pessoas que não têm escrúpulo. Mas aí o que você vai fazer? Você tem que botar na cadeia quem não tem escrúpulo, né? Você tem visto mais no caso de corrupção, que existe, como você viu hoje mesmo, estão julgando o governador e o prefeito do Rio de Janeiro. É muita coisa. E por quê? Andaram metendo a mão onde não deviam, né? Bom, então, isso existe também na especulação. Muitas vezes a pessoa está tirando a vantagem da situação para cobrar mais. Mas não é o geral. O geral é que você tem a vantagem de vender, que é mais fácil exportar. Se é sendo mais vantajoso exportar, o produto aqui interno sobe o preço. Então é preciso aí que o governo pode se mexer e intervir. É muito difícil o governo intervir no que diz respeito à pessoa que tem mau caráter, que está querendo ganhar dinheiro de qualquer maneira. Aí é cadeia para as pessoas. Mas é difícil. Pode ser. Eu acho que é bom que faça. Está tentando. Não vejo o governo federal fazer muita coisa, mas na corrupção, sim. A própria Polícia Federal tem agido bastante, né? Agora, com especulação, nós estamos no começo de um processo. A gente precisa verificar que medidas o governo vai tomar na questão do dólar. Não é fácil. Eu posso garantir a vocês que não estou querendo acusar, porque eu já fui presidente, eu tenho que medir as palavras. Eu não posso dizer que mexe no câmbio. Não é assim. Então, eu tenho que ver. É um problema da realidade. Nós perdemos um pouco o valor da nossa moeda, e isso tem implicações que terminam por afetar o mais pobre. Isso é o mais dramático, porque o custo da cesta básica afeta o mais pobre. Então, eu acho que a atenção deve ser redobrada por parte de quem tem capacidade de tomar decisão e olhar para a saúde das pessoas, dos mais pobres. Em geral, é essa a questão no Brasil. Talvez essa pandemia nos traga, não sei se vai trazer, mas talvez nos traga uma vantagem. Qual é? É de ver que nós temos uma desigualdade muito grande. E nós aqui no Brasil, desde a escravidão, aceitamos a desigualdade como natural. Não é natural, né? E isso, as pessoas reagem. Posso dar um exemplo de minha experiência pessoal. Quando eu era senador, eu regulamentei todos os itens da Constituição que requeriam lei para fazer um imposto. Um dos quais a Constituição diz lá, é preciso criar um imposto sobre a grande propriedade. Sobre a grande fortuna. Eu criei. E pedi ao Roberto Campos, que é avô do atual presidente do Banco Central,
que me ajudasse nisso, e ele ajudou. Assinou um projeto junto, sei lá o quê. Não adiantou. Nunca passou na Câmara. Apesar de haver ordem constitucional, isso é lido como uma tentativa de expropriação dos mais ricos. Não é expropriar, é fazer com que os mais ricos paguem alguma coisa. Nós agora estamos com um problema complicado. O governo está com essa dificuldade nesse momento. Como é que ele vai financiar os programas sociais? Esse Renda Brasil que o governo inventou. Já inventou e desinventou, porque não tem de onde tirar o dinheiro. Bom, em geral, os impostos do Brasil são regressivos. O que quer dizer isso? Cai sobre a maioria. A maioria é quem menos ganha. Então, você toca o imposto na comida. A cesta básica tinha uma certa proteção, ainda deve ter. Mas o resto não tem. Então, o imposto para a comida não tem sentido. Agora, por que não tirar um imposto sobre grande fortuna? Ah, mas é expropriação. Não, expropriação não. Aí a Constituição proíbe. Tem que ser um imposto pequeno, mas que atingindo a quem tem muito dinheiro, você cria dinheiro. Aí vai haver a seguinte reação contra. Ah, mas o governo não faz o que deve. Eu vou dar dinheiro para o governo? Para quê? Se o governo cobra imposto e não faz o que deve. Isso, em parte, é verdade, em parte, é argumento para não pagar imposto. Por que se chama imposto? Porque não é livre. Ninguém gosta de pagar. Não é voluntário. É um imposto. Mas como é que você faz para resolver os custos do setor público, que é exagerado, e também como é que você faz para resolver problemas sociais? Em certos momentos, você tem que apelar a quem tem. Aqui você procura o caminho mais simples. O caminho mais simples é tomar indiretamente o dinheiro de quem não tem. Aumenta o feijão, aumenta o preço do arroz, e aumenta o imposto sobre a comida. Ah, bom, aí quem paga é quem não tem dinheiro. Está errado. Né? E nós não temos no Brasil uma mobilização social que force nessa direção, quer dizer, que obrigue aquele que tomou decisão, e não é só o governo, nós vivemos uma democracia. Tem lá o Congresso também que toma decisão e tal. Tem que criar um estado de ânimo na população que leve aqueles que são responsáveis a atuar e ter apoio, ter suporte. É isso. Mas tudo é complicado. Né? Nada. Na vida, tudo que é de decisão implica em risco. Né? Tem que assumir o risco, tem que se arriscar. Porque não pode você ficar pensando que você, por causa do risco, não faz nada e aí espera a eleição, senão você vai perder, não sei o quê. Aí são cogitações de tipo mais eleitoreiro que podem existir, mas que são ruins para o povo. Bem, agora é a Marjorie, por favor. Olá, boa tarde. A minha pergunta é em relação sobre o que o senhor pensa com a negação das torturas e até mesmo da censura que o Brasil viveu na época da ditadura militar, e como isso pode afetar a educação e até mesmo a visão do Brasil na política. Veja, você falou uma coisa que é verdade. Não é só a ditadura militar, não. Eu sou velho. Eu me lembro do tempo do Getúlio Vargas. Né? Você tinha censura. Muitos anos de censura. Depois veio o regime militar, que também houve momentos em que houve censura. É péssimo. Né? Porque eu acho que um dos sintomas, você medir o pulso de uma democracia num país, é justamente você ter ou não imprensa livre. É fundamental ter a imprensa livre. Ela exagera, eu sei que ela exagera. Eu fui o presidente, por isso que eu tomo cuidado quando eu falo sobre terceiros, porque imaginam. E você tem hoje um instrumento muito poderoso, que é a internet. Não é só a imprensa, é o que acontece na internet, na rede também. E tem fake news, mentira, novidades falsas, né? Fake news. Bom, tem muito, né? Isso eu sei por ver, se eu olhar meu nome lá, eu tenho um apartamento em Paris, não sei o que, tudo é mentira. Bom, eu não gostaria de ter, eu não tenho. Mas, enfim, tem esses fatos da vida, né, que existem. Mas, mesmo assim, é melhor ter liberdade do que não ter. Quando você não tem liberdade, quando você tem censura e impede também é fake news, é verdade, ou não. A fake news só quando provém do governo, aí tudo pode. Mas quando ela dá para a sociedade, não. É ruim. Eu acho que é muito importante preservar isso que nós temos hoje. Você pode dizer o que você sabe, pode ter o que você acha, mesmo quando seja mentira, fake news, não sei o quê. E você não tem medo. Quando você tem um regime autoritário, ditatorial,
As pessoas têm medo. Nada pior na vida do que você viver com medo. Você não diz o que você sente, o que você pensa. Você não consegue sentir nem pensar nada, porque você fica autocensurado. Quando a censura chega a um ponto tal que penetra na cabeça, no coração das pessoas, aí acabou. Você tem quem manda, manda mesmo. Quando eu disse aqui que hoje é dificultoso mandar, é bom. Porque quando é fácil, é ruim. E aí, quando é fácil, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. No Brasil não é mais assim. No Brasil nós temos bastante liberdade de informação. E hoje, com essas redes que se formam, nós temos uma rede aqui para conversar. Mas você tem rede o dia inteiro, né? Você tem informações sem parar e muitas são falsas, né? Então, isso permite a formação de redes contra, com mais facilidade do que a favor. Eu tenho um amigo chamado Castells, que escreveu muito sobre teoria da comunicação, não sei o quê. Bom, ele agora escreveu um livro sobre o Chile, ele chama-se La Ruptura, ele é espanhol, mora nos Estados Unidos. La Ruptura. Bom, por quê? Porque hoje a possibilidade das pessoas, mesmo sem ter o propósito, se juntarem e de repente produzir uma onda que pode pôr o governo em xeque, é muito grande. É difícil hoje em dia você governar, preservar a regra, né? É difícil. Nós estamos vendo agora no Rio 2 impeachments, do prefeito e do governador. Bom, é impeachment, está na Constituição, segue o processo, eles vão se defender, não sei o quê. Então, tudo bem. Mas, às vezes, chega um momento que você tem manifestações de rua contra. Às vezes, as pessoas que estão contra têm razão em estar contra. Mas é preciso ter um equilíbrio. Por quê? Porque as instituições precisam ser mantidas. E a liberdade de imprensa permite a crítica e mantém as instituições. A imprensa não dificilmente destruir o governo, destruir o regime, né? Então, é muito importante que, a meu ver, é um dos sinais mais importantes de um regime, para saber se ele é democrático ou não, qual é o grau de liberdade de imprensa que existe. Mesmo quando ela pode exagerar. E olha que quem fala já sofreu muito de críticas que não. Eu acabei de citar um exemplo, na rede, no caso. Dizem que eu tenho um comportamento em Paris e coisas desse estilo. Bom, faz parte. Quando você está no governo, agora mesmo, os filhos do presidente fizeram isso, eu vou com calma. Será? Vamos ver. Se fizeram, está errado. Mas se fizeram mesmo, eu acho que é preciso não jogar pedra com facilidade. Porque às vezes não é verdade, né? Às vezes é. Então, é melhor ter a imprensa livre, porque mesmo quando ela flecha alguém, se alguém tem modo de se defender, né? Então, tem recurso ao tribunal, não sei o quê. Isso é fundamental. Você é de uma geração que já nasceu com a liberdade. Não sabe o que é perdê-la. Quando se perde a liberdade, você fica numa situação de medo, terror, e cala, porque tem medo. Não é que você está consentindo. Você não pode falar porque você leva a pior, né? E tomara que nós nunca mais voltemos aqui no Brasil a ter um regime realmente ditatorial, né? Agora, quando eu vejo que a crítica que se faz ao governo atual, mas nós temos liberdade. Nós vamos para casa, eu, pelo menos, vou para minha casa e não tenho medo. E eu digo o que eu penso, né? Eu espero que todos se sintam confortáveis em poder dizer o que bem entendem e sejam responsáveis também para não dizer coisas que são verdadeiras. Mas quando cria um regime que é realmente repressivo e ditatorial, quem paga mais um preço mais alto são os que falam. Não são, além do preço que se paga socialmente para os mais pobres, todo mundo que tem algum pensamento paga um preço alto. Não vale a pena. Próxima. Agora, presidente, a pergunta é da Mariana. É, Mariana. Boa tarde, senhor presidente. Estou te vendo. Então, esses tempos a gente está presenciando grandes incêndios nos nossos biomas, afetando muito a nossa fauna e a nossa flora. Eu queria saber se, na sua opinião, existem medidas para prevenirmos ou combatermos esses incêndios que estão devastando tudo. O que me traduz aqui? Eu estou com dificuldade de entender. Presidente, a Mariana pergunta que nesse momento a gente tem enfrentado grandes incêndios relativos prejudicando tanto as nossas florestas, né, quanto também a nossa fauna. E ela queria saber sobre o que a gente poderia tomar de medidas para combater esses incêndios. Vamos lá. Primeiro, é na época do ano, né? Tem incêndio aqui, tem incêndio nos Estados Unidos. Então, a gente tem que relativizar um pouco o que pode ser feito, porque
muitas vezes é um incêndio de criminoso, a gente põe fogo. Pelo menos acusa-se muitos professores de fazerem isso para devastar a mata e tal, aí tem que ser posto na cadeia, né? tem que agir. Agora, por outro lado, temos que torcer para que haja chuva. Eu não sei como está em toda parte, aqui em São Paulo está uma secura danada. Não é só o calor, é a falta de umidade, né? E isso, para pegar fogo, é fácil. As pessoas têm que ser um pouco mais cuidadosas, porque tem o fogo que vem quando você joga cigarro, pega fogo. Não é comum, mas acontece, né? Agora, quando estão dizendo que lá no Pantanal, na zona de preservação ambiental e tudo isso, é quase intencional. Aí é crime, tem que botar na cadeia, tem que ter atitude dura, né? Mas eu acho que tem que olhar, em parte, eu dei o exemplo dos Estados Unidos, a Califórnia está pegando fogo, eu morei lá. Aquilo lá é um país, é outro mundo, é um país rico, né? Tinha terremoto, tinha medo de terremoto. Mas você vê como está acontecendo lá, estão pegando fogo em grande quantidade. Aqui, o que nós não temos é preparo para combater o fogo. Você vê que agora mesmo estão matando zonas muito importantes para a sobrevivência das onças pintadas, né? É uma coisa dramática. E você não tem suficiente recursos para combater. O que é recurso para combater? Não é só bombeiro, não. As próprias Forças Armadas que estão lutando, estão na Amazônia e tal, mas é muito lugar, o Brasil é muito grande. Então, de alguma maneira, a natureza parece que junto com a bandidagem, mas eu acho que é mais a natureza do que a bandidagem, mas juntando os dois fica muito dramático, né, que é o que nós estamos enfrentando nesse momento, você vê, e a preocupação é grande com a preservação das pessoas, em primeiro lugar, mas as pessoas sabem se preservar, os animais têm mais, sofrem mais, né? E também as florestas, as árvores. Na verdade, houve um retrocesso aqui no Brasil nessa matéria de considerar o meio ambiente como uma coisa muito importante. Nos anos 70, houve aqui, em 92, aqui uma reunião importante geral do mundo para discutir a questão ambiental, e a posição do Brasil era de vanguarda, nós estávamos na frente, tínhamos a posição de prestar atenção à natureza. Agora você tem a sensação de que há menos preocupação, não sei, não das pessoas, mas dos governos. Será verdade? Não sei, mas todo dia os jornais estão denunciando fatos e tal. Pode ser que seja. Eu acho que se for, é um grande erro, porque no mundo contemporâneo, a exigência de preservação do meio ambiente é geral. Nos Estados Unidos, na Europa, na China, toda parte você tem uma preocupação com a preservação do meio ambiente. Você tem a China e não por acaso. Na China, a coisa é complicada, porque no Japão também, porque tem, às vezes, fumaça de vulcões, não sei o quê. Eu me lembro que uma vez eu estava em Pequim, há muitos anos, e eu tinha que tomar um avião, e era difícil, porque o avião não podia levantar voo, porque estava o clima carregado. A nossa natureza aqui é mais generosa do que em certas partes do mundo. Então, aqui tem vento, tem chuva. Agora está faltando. Não tem, o vento tem, mas não tem chuva. Quando tem vento sem chuva, pode propagar mais rapidamente o fogo. E claro que isso não exime a responsabilidade de nós, seres humanos, né? Mesmo que haja fenômenos naturais, nós temos que nos preparar para enfrentá-los, né? É fácil falar, como eu estou falando aqui, difícil é fazer, né? Eu me lembro que quando eu estava no governo, nós fizemos um monitoramento da Amazônia, CIPAM, CIVAM, que é um sistema de monitoramento. E era terrível, porque você tinha informação de onde é que estava pegando fogo, no caso da Amazônia, né? Mas é muito mais difícil chegar lá, ter gente capaz de chegar lá no local e controlar. Então, não é tão simples assim. A gente pensa que é fácil criticar, mas é difícil realizar. O que não estou querendo com isso absolver, dizer, não, então a culpa não existe das pessoas ou do governo. Não, existe. Não é culpa. Tem que reagir contra ele, ter meios disponíveis para contrabalançar, sabendo que em certas épocas do ano nós estamos sujeitos sempre ao aumento de queimadas. E que havia uma prática na agricultura brasileira, que por sorte está diminuindo, que era de tocar fogo, como uma forma de preparar o terreno. Em vez de você arar, não sei o quê e tal, você toca fogo, depois ara, mas toca fogo para queimar aquilo que plantar. Isso é perigoso, porque eu me lembro que em São Paulo havia muito isso aqui, não no tempo de vocês, mas no meu tempo havia muito no interior, tocavam fogo para poder preparar mais tarde a terra.
Isso hoje não é aceitável. Eu acho que tem que aumentar também a consciência das pessoas com relação a isso. Não estou dizendo que não precisa de ação do governo, precisa ao mesmo tempo, né? Mas é isso que eu acho. Eu acho que a questão do meio ambiente tem gravidade e essas queimadas quase naturais, às vezes até naturais, estão aumentando, o que é grave, né? Porque isso altera o equilíbrio entre o ser humano e a natureza, e mata os animais, e não tem sentido. E se as pessoas tocam fogo para poder plantar depois, é pior ainda, porque estão irresponsáveis. Eles devem ir para a cadeia, né? Exemplaridade, não tem outro jeito. Próxima. Bem, agora é o Pedro. Pedro, por favor. Pedro. Olha que está o Pedro. Boa tarde. Opa, boa tarde, já vi. O que o senhor acha de algumas ações do presidente Donald Trump, como desejar construir um muro do México e as acusações aos antirracistas de acabar com a história dos Estados Unidos, que impactam a vida de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos? Eu acho um desastre. Eu jamais votaria no Trump nos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer que não votem. Podem até votar na reeleição. Por outras razões, ou pelas mesmas razões negativas, não sei. Mas eu acho um desastre. Essa é a ideia de fazer um muro para separar os Estados Unidos do México. Isso é uma coisa realmente inacreditável. E teve apoio, que é pior. Teve gente que achava isso justo. Você vê mesmo na questão do racismo, que é uma praga na nação. Aqui também, mas lá é muito mais fortemente do que aqui, né? E quando o governo não se manifesta claramente de um lado a favor de que não haja preconceito, aumenta. O governo, queira ou não queira, tem um papel simbólico. Quer dizer, então, o Trump diz America first, América primeiro. Tudo bem, cada presidente acha que seu país é primeiro, mas não deve afirmar com tanta assertividade tal coisa, porque a América já é poderosa. Se ele afirma isso, ele está dizendo que eu sou contra vocês, né? Eu não quero saber do quintal, e o quintal para ele somos nós. Então é uma coisa muito negativa esse tipo de atitude. E veja, isso põe em risco no limite a democracia. Por quê? Porque isso vai aumentar a polarização, um contra o outro. Toda vez que você tem uma polarização, é perigoso. Porque, queiramos ou não, você só tem um sistema de democracia quando você tem uma certa tolerância, você aceita a diversidade. O Trump dá a impressão que ele não quer saber dos outros, só da América, né? E a democracia requer aceitar o outro. E o outro é diferente, não é o mesmo. Se fosse o mesmo, não havia problema. Não é, não, é diferente. E o mundo existe assim, com várias culturas diferentes, pessoas diferentes, cores diferentes. E daí? Tem que conviver, tem que criar um clima de permitir a diversidade. O Trump é o contrário disso. Ele simboliza, no meu modo de ver, tudo que há de autoritário, que há de negativo, que há de isolacionista. Eu quero para mim, né? Não acho isso nada bom. Nós estamos vivendo uma fase do mundo difícil, porque as organizações internacionais, a ONU e coisa que vale, foram criadas depois da Segunda Grande Guerra. E foram criadas por líderes que tinham sofrido com a guerra. E, curiosamente, entre eles estava o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, o Churchill, da Inglaterra, e o Stalin, da Rússia. A Rússia era uma ditadura. O Stalin, então, não se diga. Não obstante, eles perceberam que não tinha outro jeito. Tem que criar um sistema internacional que permita a conversa entre nós. E criaram esse sistema. É ruim? Pode ser melhor sempre, mas é melhor ter do que não ter. E agora nós estamos vendo o oposto disso. A destruição de tudo que é internacional, de tudo que é solidariedade em nome da humanidade, a da ONU. Essas coisas são todas negativas do ponto de vista dos que pensam primeiro eu. Não pode ser primeiro eu. Primeiro eu quem? Eu, pessoa humana, então é a humanidade. Ah, não, é eu que sou branco, rico, americano e poderoso. Aí não dá. Não dá. Você tem a maioria do planeta não é composta de gente nem branca, nem rica, nem poderosa. E você vai viver sem eles? Ou vai matá-los? Não consegue, mesmo que queira, não consegue, ainda bem. Bom, então, eu acho que o que está acontecendo não é só nos Estados Unidos, no mundo, em várias partes do mundo, não quero falar daqui, mas em várias partes do mundo, é a perda da aceitação da diversidade na natureza e agora nos seres humanos. Devemos ser todos iguais. Não somos iguais. E daí? Temos que viver juntos, é outra coisa. Temos que conviver. Quer dizer, etimologicamente, conviver é viver junto. Temos que encontrar fórmulas pelas quais nós possamos, em conjunto, a despeito
de sermos diferentes, buscar um objetivo comum e definir qual é esse objetivo comum também em comum. Eu acho que essa atitude tipo Trump é mais fortemente visível na Hungria, por exemplo, na Turquia. Isso leva a um regime que não é democrático. Não vou dizer que nos Estados Unidos não seja, porque a sociedade tem o contrapeso, tem a importância da mídia livre, tem o Congresso que funciona, os tribunais que funcionam, como aqui no Brasil também funciona, bem ou mal funciona. E lá não, em outros países a coisa é mais difícil de funcionar. Mas é importante. Eu vou citar mais uma vez um antigo líder brasileiro chamado Otávio Mangabeira, que dizia o seguinte: a democracia é uma planta terra, quer dizer, jovem, que precisa ser cuidada todo dia, molhada, aguada. É assim, quer dizer, embora exista a democracia, tem que cuidar sempre dela. E o Trump atrapalha isso, porque ele tem ímpetos que não são democráticos. Primeiramente, por quê? Não, vamos discutir. Né? E dá a sensação de que ele não presta a atenção necessária às diferenças. Ora, os Estados Unidos é um país cheio de diversidade. Se eu tenho alguma admiração pelos Estados Unidos, e tenho, é porque eles foram capazes, apesar da diversidade, fazer com que todos acreditassem num grande valor, a lei, a Constituição. Vou contar um casinho. Eu era professor lá nos Estados Unidos, em Berkeley, na Califórnia. E um dia eu estava no morro que tem lá em Berkeley, perto, vinha de carro para a faculdade, porque eu dava aula, sei lá. E estava atrasado. Parei no lugar. Veio uma americana furiosa. Eu estava no lugar errado. Eu, pela lei, posso prendê-lo, não sei o quê. Bom, eu achei que ela tinha razão. Embora eu tivesse minha motivação, eu queria dar aula, mas ele não tinha onde parar. Mas ela tinha razão. Mas ela tinha consciência do poder dela pela lei. Bom, isso juntou a diversidade americana, que é muito grande, é muito complicado. Eles, apesar de tudo, têm um certo credo comum. Nós aqui no Brasil, mais ou menos. Mais ou menos. A lei, ora a lei, diz o Getúlio. A lei, ora a lei. Né? Nós nem sabemos. Quantos de vocês leram a Constituição? Pouquíssimos, se é que algum. Né? Os americanos já aprendem no colégio, sei lá o quê. Né? Então, reivindicam. É preciso ter o direito de reivindicar. Então, eu acho que é muito importante tomar consciência de que fenômenos como o Trump e outros semelhantes são perigosos, porque eles germinam uma não democracia, aumenta a polarização, um contra o outro. E quando está muito polarizado, o que está razoável fica no meio, sai fora, nem aparece. Nem aparece. Eu tento ser razoável, enfim, um equilíbrio nas coisas. Mas eu sei que nesse momento é muito difícil ser razoável, porque está polarizado no mundo, e aqui também. Né? Não foi desse governo, veio de antes, com a visão de que eu sou bom. Não é bem assim. Você pode ser bom, mas o outro também pode ser. E o que é o bom? Cada um tem um modo de ver o que é bom. E tem que aceitar a diferenciação. E tentar convergir, tentar buscar. E eu acho que é razoável, mas não é isso que acontece quando as pessoas, na média, as pessoas têm opinião. E acham que a minha opinião é que vale, eu vou impor. Bom, isso quebra a regra. E quando quebra a regra, acaba a democracia. A próxima agora, pergunta da Letícia. Letícia, por favor. Cadê, Letícia? Tá, vamos lá. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo. Então, nós tivemos muitos ataques racistas. Oi, Sim. como? Sim. Parou de Nós ouvir. tivemos muitos ataques racistas ao longo desse último ano, dentro e fora do Brasil. E muitos casos ganharam ainda mais voz do que se era esperado, né? O que é muito bom. Mas o senhor acha que o Brasil, com toda essa base histórica repleta de discriminação e estigma social, tem como se tornar um país no mínimo harmonioso e igualitário perante todas as raças, etnias, deficiências? Ou ainda é um caminho meio irreal? Não, eu não acho que seja irreal. Precisa lutar. Né? Precisa lutar. Eu acho que nós temos que... A igualdade não é uma coisa natural, dada. Você tem que conquistar. E acho que é preciso gritar. E no Brasil nós tivemos uma espécie de máscara para impedir que você visse a realidade. Né? Os portugueses fizeram de si mesmos a imagem de que eles eram capazes de conviver com várias raças. Só que alguns eram escravos. Né? Claro que houve proliferação de mistura, o que é positivo. Mostra que, a despeito da escravidão, não havia repulsa pessoal. Mas, até certo ponto, isso acabou sendo uma espécie de
desculpa para manter uma situação de diferenciação. Tá? Na verdade, há preconceito no Brasil. Tá? Há preconceito e você combate o preconceito, claro que materialmente as pessoas têm que ter acesso, portanto, mobilidade social, melhorar de vida, exercer funções que antes não eram exercidas pelos negros, por exemplo, agora tem que exercer, você tem que aceitar a diferenciação, mas isso também é uma luta que não pode ser só dos que são discriminados. Tem que ter apoio pelos que poderiam discriminar e não estão discriminando. Né? Ou pelo menos tem consciência de que não pode discriminar. Eu acho muito importante que haja essas lutas, né? Que você tenha, mas mais importante do que ter só a luta, que ela seja aceita pela comunidade. A comunidade tem que entender que nós somos diversos. E isso é uma força, não é uma debilidade. Então, assim como a questão ambiental aqui se dizia, bom, aqui nós vamos pensávamos que íamos respeitar, eu acho que a principal respeito que nós temos que ter é a nossa diversidade. Quando eu falei de democracia, não há democracia quando você tem preconceito. O que é preconceito? Antes do conceito já tem ideia de uma pessoa. Está errado. Tem que ter abertura para poder ter a ideia e depois a pessoa se manifestar. Aí a cor da pele não conta. Conta o comportamento, a atitude, a inteligência, o que seja das pessoas, a beleza, o que seja das pessoas. Pode ser de qualquer cor. Né? Agora, isso é fácil de dizer, mas difícil de aceitar. Né? Hoje no Brasil, você vai a um restaurante de classe alta aqui em São Paulo, você vê brancos e olha lá. Então, mestiços disfarçados. Aí pode ser que seja aceito. Mas fora disso, não é que seja aceito. Não vai. Tem que ir. Tem que afrontar. Tem que ter uma capacidade, não precisa ser grosseiro, não é isso. Mas tem que ir, tem que estar presente, tem que mostrar a sua diversidade com satisfação. Não digo com orgulho, porque poderia parecer um pouco assim, pretencioso. Não, mas com satisfação. Eu sou assim, eu sou mestiço, e daí? E daí? Por isso eu não existo? Não, tem que ter. Agora, você mencionou, o Brasil vem de uma formação escravocrata. Então, não é fácil, você ter que mudar a cabeça daqueles que foram, no passado, escravocratas, tinham escravos. Né? Bom, mas tem que mudar a cabeça. Né? Você tem que isso depende um pouco daqueles que são descendentes de ex-escravos ou que misturaram depois, que lutem também. E lutam. Eu acho bom. Né? A gente sabe que eu passei uma boa parte da minha vida lidando com a questão de negro no Brasil. Porque eu era assistente do Florestan Fernandes e do Roger Bastide, que era um francês. E nós fazíamos muita pesquisa sobre a questão negra no Brasil, sobre as religiões africanas, candomblé, não sei o quê, macumba, umbanda. Bom, e eu participava muito ativamente disso. E é importante você ter que saber como é que é a realidade. Uma vez eu fiz um estudo sobre isso no Rio Grande do Sul. Por que o Rio Grande do Sul? Porque era muito diferente do Nordeste. Tinha o Gilberto Freire, tinha falado sobre o Nordeste, nós queríamos falar um pouco sobre o resto do Brasil, São Paulo e o resto. Bom, eu uma vez fui lá no Rio Grande do Sul, tinha um clube de negros, chamava-se Floresta Aurora. Por que chamava Floresta Aurora? Porque havia um jornalzinho no tempo da escravidão, feito pelos negros, pelos ex-escravos ou escravos, que chamava-se Floresta Aurora. Eu tenho até alguns exemplares que eu tirei fotografia, vocês ainda têm, devo ter. Bom, então nesse clube, eu ia, e tinha um clube de regatas, chamava-se Marcílio Dias, que era um negro que foi herói da Guerra do Paraguai. E nesse clube de regatas é uma coisa curiosa. Por que clube de regatas? Porque nos clubes de brancos, na água, como nas piscinas, não se aceitava negro. Eu não sei porque é uma coisa psicanalítica que tem a ver com água, contato, passa o contato, não sei o que é. Mas havia assim. E lá nesse clube tinha uma mulata bonita, muito bonita. E eu conversava com ela, e ela dizia, pois é, mas eu vou ter que casar com um desses aqui. Ela tinha educação, os outros não tinham. Quer dizer, é uma situação dura. E precisa expor essa situação. Temos que lutar contra esse tipo que existe no Brasil, de discriminação. E você tem que ver a realidade como ela é. Não adianta você pensar só, você tem que conhecer a vida. Uma das vantagens da vida dos políticos brasileiros, quase todos, é que eles precisam do voto. E como precisam do voto, eles vão à realidade. Senão não tem o voto. Eles vão lá, tocam nas pessoas. Pode ser que eles não guardem na cabeça, na memória, mas eles vão lá, tocam nas pessoas. Isso é importante, né?
ter contato, né? Bom, escrever é uma coisa, é bom, mas não basta, tem que ver, tem que viver. Mais recentemente, por causa da minha preocupação com essas questões, eu andei tratando de entender por que tanta droga, né? Eu não fumo nem cigarro, tenho horror a cigarro e tal, muito mais ainda droga, nunca. Mas tem que entender o que é isso, por que existe, não sei o quê. Eu voltei a ir a favelas, que eu ia quando era jovem, e quando estudava a questão das populações negras do Brasil, porque muitos moravam em favela. Ainda moram, alguns. Bom, então eu fui mais no Rio, não aqui, no Rio, agora por causa de negócio de droga. E vai ver a vida como é difícil, né? Como é violenta em certas regiões, não em tudo. Mas não só em favela, em toda parte. Né? É importante que as pessoas tenham contato com a realidade. Porque senão você fica com uma ideia lírica de como o país é. E não é, é diferente. Né? Eu uma vez conversei aqui na minha fundação com um rapaz que era subprefeito de perto de São Bernardo, na cidade de São Paulo ainda. E ele era um rapaz mulato, foi vereador. Bom, e esse rapaz, eu disse, como é que tem a situação lá? Ele disse, não, lá está tudo bem agora. Eu converso com os chefes da droga, do crime organizado. Eu fiquei assustado. Mas ele tinha que conversar, porque ele queria proteger as escolas dele. E como é que ele protegia? Conversando com os donos, com os chefes de bando. Isso é complicado. Porque mostra que você tem, mas tem. Fazer o quê? Eu fui uma vez ao Rio, é uma favela, Vigário Geral. Depois eu fui a várias, fui a outra, Lamaré, não sei o quê. Bom, você para entrar, né, em Vigário Geral, me lembro, à noite, primeiro eu era ex-presidente da República. Eu teria direito, e tenho, a guarda, eu não tenho, eu não uso. É muito raro você me ver com alguém me tomando conta de mim, mas tenho, pela lei. Bom, eu ia com o motorista, mas sem ninguém, sem nenhum guarda. Bom, porque eu avisava a polícia, eu vou. Para que eu avisava? Para a polícia não ir. Não é para a polícia ir, não, para não ir. Quando vai a polícia, começa a briga. Né? E para você entrar numa favela como a Vigário Geral, naquela época, foi uns anos atrás, não tantos, você tinha que, primeiro tem que se comunicar com alguém de lá. Né? Segundo, você tem que, quando você entra, tem uma luz que acende, uma buzina que soa, uma cancela que levanta. Quer dizer, não é o Estado quem está controlando ali. Quem está controlando ali é um grupo de local, pode ser bandido ou não vou julgar, criminoso ou não, drogado ou não. É assim. Tá? Eu fui uma vez com a Patrícia, minha mulher, a Maré, uma favela do Rio. E era uma outra coisa, era um TED. TED é uma coisa de televisão, de internet, não sei o quê. Queriam fazer na Maré, de estranho, vamos lá. Fui. Bom, e fui só ela, foi guiando o carro dela. E lá você chega num bairro pobre, não tem nada de extraordinário. Bom, eu tinha até um museu, tem o Museu da Maré, foi lá, tive o tal do TED, discussão. Tal. Na hora de ir embora, um dos donos aí do pedaço me disse, vai alguém com o senhor? Não precisa, vai alguém. Ele foi um cara enorme, um armário grande, um homem. Eu disse, eu estou achando isso aqui tudo tranquilo. Ele disse, como é, doutor? Como tranquilo? Semana passada mataram 4 aqui. Mas quem matou? Não. Quando o BOP entra, os grupos também entram. A ação dos amigos dos amigos, Comando Vermelho. E aí dá tiroteio. E de repente morre. Então, entre a tranquilidade que você vê e o dia a dia, é diferente. E de repente se forma uma onda de violência. Isso é a nossa vida no Brasil. Não é, talvez não seja a minha, mas é a vida de muita gente do Brasil. É medo. Né? E nem medo mais tem, porque eles se habituam ao tratamento brutal. Mas é importante que os brasileiros, pelo menos os que mandam no Brasil, os que têm mais poder, que eles saibam, não é que eles saber de ler e ter o voto dos pobres, não, é ver a vida, é chegar perto. Né? É muito importante, portanto, ter abertura de espírito. Eu acho que a democracia implica nisso, de você poder ouvir o outro. Ouvir não quer dizer que você está de acordo. Eu fui, como você sabe, presidente da República. E me criticavam bastante porque eu ouvia todo mundo. Ouvia os deputados. Né? Bom, e claro, muitos deles são malandros, não todos. Né? Alguns são malandros. Agora, eu nunca me esqueci de uma frase de um professor da Politécnica de São Paulo que dizia a mim, foi meu amigo, dizia o seguinte, olha, ninguém é malandro o tempo todo. O burro que é o problema, porque é burro o tempo todo.
Eu não sei tem que ouvir os burros também. Mas o fato também, o julgamento quem é burro, quem não é muito subjetivo. Depende, não sei se dá para fazer. Mas na verdade, tem que escutar as pessoas. Eu tentava escutar. É muito difícil para um presidente da República, qualquer que ele seja, de ouvir as pessoas. Porque as pessoas falam o que você quer ouvir. E aí não funciona. Tem que ser alguém que tenha coragem de dizer as coisas tais como cada um vê. Eu, por sorte, a minha mulher, na época, a Ruth morreu, era muito crítica e meus filhos sempre foram críticos, sobretudo a mais moça, muito críticos. Bom, mas não basta. Você tem que ter. Eu falava muito com o cara que tomava conta da piscina do Alvorada, do Palácio Alvorada, onde eu nadava, ele morava. Eu falava muito com esse cara, porque ele estava lá há muitos anos. Ele conhecia outros presidentes, os hábitos, não sei o quê, e a vida como é. E um garçom, havia vários, mas um garçom que era mais fácil para mim e para ele, de dizer as coisas tais como elas são. Eu acho que não é fácil você saber o que está acontecendo mesmo, né? Mas se você quiser não viver sonhando, não viver num nível acima da maioria, você tem que ouvir, você tem que conversar. E a posição de presidente distancia. E as pessoas vão lá para te agradar. E você não pode se deixar agradar só. É bom ser agradado também, mas não pode ser só isso. Você tem que tentar ver o que é contra você também. A vida não é feita só de congruência, só de acordo. Não, a vida é feita de oposição também. Então, eu acho que essas lições que são mais de vida do que de sociólogo, de experiência política ou do que seja, são importantes. Deixa eu contar um casinho, que eu acho que casinho sempre explica melhor do que a gente pensa, do que diz. Meu pai era militar, meu pai era general, morreu general, e era advogado também. Mas, a uma certa altura, ele foi revolucionário, na Revolução de 1922 e 1924. E ele foi preso junto com o irmão dele, que também morreu general, os dois. Bom, ficaram presos numa fortaleza que tem no Rio de Janeiro, quem vai de avião para lá ver, tem uma pedra no meio da Bahia, a fortaleza de Lages, se chama. E meu pai disse que o irmão dele e ele ficaram em celas separadas. Mas ele começava a conversar com o guarda. Isso eu aprendi com meu pai. Mesmo que seja você esteja preso, tenta falar com o guarda. Tenta falar com alguém. Tenta dar um sinal de humanidade. Isso é importante. Não é tão difícil assim e não se aprende na escola. Se aprende na vida, vivendo. Você tem que abrir-se para o outro. Isso é bom porque é democrático, mas mesmo independentemente de ser democrático, é bom para você, para cada um de nós, para não ficar fechado. Né? É difícil, não é fácil. Por exemplo, no meu caso, não é fácil, porque eu fui. Eu não sou. E mesmo quando eu era, eu não sou assim, eu não sou besta, eu não sou metido a besta. Né? Mas é preciso dar abertura. E quem tem que dar abertura? Quem tem mais visibilidade na sociedade, mais poder. Né? Dar abertura para o outro poder falar. Não é fácil você nem dar abertura, muito menos aceitar a abertura. As pessoas têm medo. Né? Eu entendo que tenho o medo, mas você não pode se conformar e viver numa sociedade em que todo mundo te diz amém, estou de acordo. Não é a realidade. A realidade é dura, mas é melhor você sentir essa realidade dura do que ter, idealmente, na sua cabeça, pensar que as coisas são boazinhas. Não são, são difíceis. Foi o Letícia que me perguntou o que faz com preconceito e tal. Tem que lutar contra. Objetivamente, não é falar, é fazer. Mais do que falar, é fazer. Igualdade não é uma coisa dada, a gente cria a igualdade. Isso vale para o Brasil também de hoje. Próximo. Agora é a Cecília, por favor, Cecília. Cadê a Cecília? Oi, boa tarde. Então, minha pergunta é, com a criação do Plano Real, quais eram suas expectativas para o começo de uma nova era? Não sei se foi uma nova era propriamente, mas é o seguinte, nós estávamos numa situação muito difícil. Era o presidente, chamava-se Itamar Franco. Eu era ministro da Fazenda, ele me nomeou ministro da Fazenda, eu era do exterior, que é uma coisa para mim mais fácil. Eu não sou economista, ele me nomeou e agora eu tinha uma vantagem que eu conhecia bem o Congresso, ele também conhecia. Bom, qual era o problema maior que nós tínhamos na época? Era a inflação. Eu estava nos Estados Unidos quando ele me telefonou, o presidente, e eu aconselho a vocês, é muito perigoso falar com presidentes, qualquer que ele seja de presidente comigo, não aqui, porque eu já não sou mais, mas quando está no exercício do cargo. Ele me telefonou e perguntou se eu não queria trocar de posição. Eu era ministro do exterior, estava voltando do Japão. Estava na casa do embaixador do Brasil na ONU.
Sardenberg se chama. E, bom, eu digo, não, qual é o problema? Não, porque aí eu percebi que ele queria mudar o ministro da Fazenda. Eu digo, não faça isso, o cara é bom, mantenha o cara aí. Tal. Mas eu nunca disse sim a ele. Ele me nomeou naquela noite. Eu levei um susto de manhã, porque a minha mulher, a Ruth, me telefonou nervosa. Que isso? Você é ministro da Fazenda agora? Eu digo, não é verdade, está mentindo. Como mentira? Não sei. Não sou ministro nada. Era ministro da Fazenda. Bom, então, quando eu voltei para o Brasil, tive uma conversa com o presidente, olha, tá lá, nós vamos ter que enfrentar o problema, é um só, é a inflação. É o primeiro, o segundo e o terceiro maior problema no Brasil é a inflação. Com que roupa? Essa era a questão. Bom, eu tinha uma certa experiência, eu tinha trabalhado na ONU, na CEPAL, com um muito importante economista argentino chamado Preves. Eu tinha um certo conhecimento de literatura, de economia, mas não é a minha formação básica. E, bom, aí eu procurei fazer o que eu acho que qualquer governante tem que fazer, chamar os que eu achava que eram bons. Eu fui à casa, aqui, André Lara Rezende se chama, um economista. O André Lara, eu fui à casa dele, e ele é muito nervoso e tal, eu disse, olha, eu vou precisar de você. E fui conquistando um e outro, Pedro Malan, o Perso Arida, vários. E o Edmar Baixa, e vários outros, aquele rapaz lá do Rio, que eu gosto muito, enfim. Fomos montando uma equipe e fomos enfrentar a inflação. Enfrentar a inflação era um problema muito difícil. Por quê? Porque você tinha décadas de um processo inflacionário. A inflação engana. Você pensa que ganha mais, não ganha. Né? Você pensa que pode mais, pode menos. É muito difícil. E as contas públicas são uma desordem enorme. Como é que você enfrenta a inflação? Eu fiz o que eu disse a vocês que se deve fazer. Eu ainda recentemente estava me lembrando disso, escrevendo até. Eu ia a programas, duas coisas que eu fazia no tempo antes de ser presidente, mas depois de presidente mais ainda. Eu fui ao programa de auditório. Era do Silvio Santos. Naquele tempo, o Silvio Santos tinha um galpão no marginal do Tietê, que eu acho que pertencia ao Frias, da Folha. E enquanto ele me maquiava no camarim, ele veio conversar comigo e me pediu para eu explicar o Plano Real a ele. Ele dizia, repete que eu não entendi. Repete que eu não entendi. Você não vai entender nada. Bom, aí eu repeti e tal. E saí com ele e fomos para o auditório. Ele disse, olha, eu vou falar, me disse ele, para um grupo de pessoas cuja idade mental é de 12, 14 anos. Preste atenção. Vamos lidar com esse público. E entrei de mãos dadas com ele. E ele deu um show. Ele explicou o que seria o Plano Real melhor do que eu seria capaz de explicar, usando palavras simples. Bom, é difícil explicar o que foi feito com o Plano Real, porque nós tínhamos que inventar uma moeda, inventar um mecanismo antes da moeda, chamado Unidade Real de Valor, para explicar à população o que era a inflação, por que havia inflação, que não era só a maldade do cara subir o preço, havia uma razão para ter isso. Nós tínhamos que ter uma referência estável de valor, não sei o quê. Bom, então, o meu papel nisso foi mais de explicar ao país do que de ter ideias. Eu acompanhava as ideias, mas as ideias eram de outros, os economistas, provavelmente ditos, que sabiam muito mais do que eu. Mas você tem que ter humildade, saber o que você sabe e o que você não sabe. Eu falo de forma que as pessoas me entendem. Eu falava com o Congresso, falei com tudo que é liderança sindical, inclusive contra mim, o Lula. Veio lá. Né? O pessoal do Lula, não veio o Lula. Um rapaz que era o presidente do sindicato na época, não era o Lula. Mas, enfim, eu explicava. Como é que era? Quer dizer, unidade real de valor. Eu explicava que os preços iam mudar todo dia, até que, em um dado momento, nós íamos cortar, ia ter uma referência. Nós não queríamos botar o dólar aqui, mas ia ser uma referência, já tinha na cabeça das pessoas que pode viver de modo mais estável e tal. Bom, então isso foi uma coisa, um processo quase didático de explicar o que precisa fazer para acabar com a inflação e pedir apoio ao povo. Esse eu acho que é essencial. Se você não tiver a população do seu lado, você não faz nada. Porque os interesses organizados existem. E eles ganham com a inflação ou sem inflação. Quem perde com a inflação é o povão. Os mais pobres são os que mais perdem. Porque o salário vai sumindo da mão. Né? Então você tem que contar com apoio, tem que te explicar, tem que pedir, tem que ter humildade de tentar ser claro, ser simples, ser direto. Né? Foi o que eu tentei fazer. Com o Congresso também.
Congresso é muito difícil. E o Congresso tem um paradoxo aqui no Brasil, que os partidos são frágeis, são fracos, todo mundo diz isso. Mas o Congresso é forte. Quando o presidente bate de frente com o Congresso, ele quebra a perna. Ele pode até cair, como vários já caíram com impeachment. Né? Então, você tem que saber lidar com o Congresso. E precisa do Congresso. Democracia, precisa do Congresso. Né? Eu perguntei uma vez ao presidente Clinton, que era presidente dos Estados Unidos, com quem eu mantenho relações até hoje. O Clinton, eu digo, lá eles param a votação por 40 minutos, sei lá por quanto tempo, para ver negociação. Aqui no Brasil, negociação é feio. Houve negociação, mas você faz o quê? Impõe? Se não põe imposto, tem que discutir com o outro. O que você aceita? Como é? O que você quer? Não sei o quê. Bom, você tem que, para fazer o Plano Real, você tinha que ter muita presença no Congresso. Né? Eu era ministro da Fazenda, eu tinha a vantagem que eu era senador em São Paulo. Então, eu conhecia o Congresso, eu não tinha medo dos congressistas. Então, eu dizia as coisas. Eu me lembro uma vez, no Senado, uma discussão que nós tivemos lá, eu era ministro e senador, mas já era afastado porque era ministro. E um deles lá, não vou dizer o nome, bastante agressivo e tal, começou a me apertar e disse que, porque eu tinha feito uma negociação, ele sabia da negociação, com o Fundo Monetário, com o Banco Interamericano, enfim, com vários no mundo e tal. E ele queria acusar o governo de ter se beneficiado e comprado títulos no exterior, valores, dólar, não sei o quê. Não era verdade, não era verdade. Mas eu enfrentei o cara, fui lá enfrentar. Se você não se expõe, tá bem, você fica preservado, mas também você não consegue. Você tem que chegar lá, você tem que ser capaz de enfrentar como eles são. E se o cara, eu não sou agressivo, mas se o cara é agressivo, você não é ficar intimidado com agressividade. Tem que saber responder. E tem que levar ao Congresso. Se você não é capaz de interagir com o Congresso, não tem democracia. Você vai querer impor, aí o Congresso ganha, se estiver aberto. E se não estiver aberto, tem que ter força militar. Fecha. Mas não é o caso. Então, não sendo o caso, é melhor você ter a capacidade de convencer. A democracia depende muito da sua capacidade, daquele que comanda, de ter apoio. Para ter apoio, tem que explicar. Tem que convencer, tem que ter um pouco de humildade de falar o que você pensa que você vai fazer, por que vai fazer. Foi o que nós fizemos com o Plano Real. Então, vamos acabar com a inflação, vocês vão ter uma unidade real de valor. Eu expliquei o que era isso, uma complicação, não era moeda ainda, vai virar moeda, não sei o quê. E com paciência, e dei tempo para que cada um decidisse os seus contratos de trabalho. Falei com os empresários também, em vez de ter um aumento diário, vai ter mensal, sei lá, semanal não, pode ser semestral, anual, pode ser, enfim, não tem importância que o valor não vai cair. As pessoas não acreditavam no começo. Depois viram que era assim mesmo. Por isso essa coisa intermediária, o RV chamava. Não era ainda o real, que é a moeda nova. O real está aí até hoje. Desde que eu deixei, faz tantos anos que eu era ministro da Fazenda, mas vale a moeda. A inflação hoje é, meu Deus, cresceu 0,40 por mês. Bom, no meu tempo era 40% por ano, no mínimo, às vezes mais. Inflação galopante. Né? Aí quem se arrebenta mesmo é o povão, porque não tem defesa. Quando você tem no banco, você tem dinheiro lá, o dinheiro é corrigido. Tem a correção monetária. É corrigido. Quem não tem banco, não tem dinheiro, depende do salário, o salário compra menos coisa, perde. Né? Então você tinha que ter noção disso, explicar para aqueles que eram os maiores beneficiários, seriam os maiores beneficiários, que eles teriam benefício. Né? As pessoas são sensíveis a muita coisa, mas especialmente à vida, ao bolso. Quando dá certo, percebe, e aí, por isso que eu fui presidente 2 vezes. Por causa disso, por causa do real. Não foi por outra razão. Não foi porque eu sou sociólogo. O que interessa isso? É muito abstrato. Né? Não tem. Agora, não é abstrato você receber o salário e no fim do mês, no outro mês e no outro mês, comprar a mesma coisa que você está acostumado a comprar com aquele mesmo salário. Aí você vê como é que é a realidade. Então, quem fez isso teve certo bônus político. Né? Então, é isso. Presidente, o próximo é o Gustavo. Eu só vou encaminhar com os alunos que a gente vai para as últimas 2 perguntas, tá bom, pessoal? Bom. Eu falo muito. Não, é sempre muito bom. Alô? Vamos lá. Oi, Gustavo. Você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Então, na sua visão, enquanto outrora chefe de Estado, no âmbito diplomático,
você consideraria Taiwan um país soberano, de acordo com o direito de autodeterminação dos povos? Bom, o Brasil é, por definição, um país soberano, mas qual é a soberania que você tem? Né? Uma coisa é ser soberano e pobre, outra coisa é ser soberano e rico. Nós temos soberania, mas nós não temos, às vezes, agora temos crescentemente capacidade de resistir a pressões. Realmente, soberania é uma coisa, um conceito. Agora, a realidade depende de você ser capaz de tomar decisão e aguentar firme nesta decisão. O Brasil crescentemente está ganhando mais autoridade, digamos assim, respeito dos outros países, porque é capaz de tomar decisão e manter a sua decisão. Agora, você nunca tem soberania completa. Os países mais fortes, Alemanha, Estados Unidos, Rússia, China, são países que são fortes. Mesmo assim, tem limites à sua fortaleza. Tem que convencer os outros. Ninguém é dono da bola completamente. É claro que um país mais pobre tem menos soberania, mesmo que formalmente ele é independente, em tese ele tem soberania. Mas ele não tem a capacidade de implementar o que é a vontade do seu povo. Tem que ceder à vontade dos donos de outros povos, dos representantes ou dos chefes de outros povos. Nós, crescentemente, temos mais capacidade não de impor a nossa vontade, não é de impor, mas de manifestar e dar curso ao que nós queremos. Ninguém é soberano sozinho. O Brasil teve uma decisão importante, que foi de se unir no Mercosul. E nós temos nossos vizinhos aqui, nós ficamos agora estamos perdendo um pouco essa capacidade não é de mandar nos vizinhos, que ninguém manda, eles são soberanos, mas é de coincidir o interesse, buscar convergência. Eu acho que isso é muito importante. Nós conseguimos, de alguma maneira, não é só agora, já vem de muito tempo, o Brasil tem uma ação diplomática importante. Mas nós conseguimos, ao fazer o Mercosul, e depois ao ter uma visão latino-americana, isso nos deu um pouco mais de espaço internacional também. Agora estou num momento de recessão. Dá a impressão que cada um é cada um. Aí vai começar pelo Trump. Mas não é só. Então, o momento, veja que mesmo na Europa, que se uniu, fez a União Europeia, e a Europa, a França é forte, a Alemanha é forte. Basicamente, os dois se uniram e uniram muito a Europa. Isso teve uma vantagem para os europeus. E para todos nós, eu creio, foi um passo importante. Mas tudo isso está um pouco abalado agora. Claro que isso não assegura, no limite, a soberania. O que assegura é a força econômica e militar mesmo. Por que os Estados Unidos e a Rússia têm força? Porque eles têm, não só são fortes economicamente, como têm força militar também, têm bomba atômica. É um símbolo mais expressivo. Não podem jogar muito, porque o mundo se organizou para evitar que haja guerra atômica. Tomara não haja mesmo. O Brasil tem um papel nisso, teve sempre um papel nisso, pode ter, eu espero que ele seja crescente, mas eu acho que nós temos cada vez mais capacidade de definir nosso próprio destino. A soberania, no fundo, é isso. Sabendo, e isso é a minha visão, que nós pertencemos à humanidade. Você não pode definir sem pensar no outro. Os outros existem. Tem que compor o interesse também no plano internacional, mas tem que preservar os nossos. Tem que preservar a capacidade que nós vamos ganhando crescentemente de decidir sobre o nosso futuro. Isso é bom, isso é importante. Agora, veja, num dado momento, quando aqui havia ditadura no Brasil aberta, no que os que éramos contra a ditadura queríamos? Que os outros interferissem a favor da democracia. Então, você vê que as coisas são complicadas. Eu sou favorável à soberania. Eu acho que o país deve procurar atender aos seus interesses nacionais. Você tem um Estado que é nacional. Você tem que preservar a sua geografia. Tudo isso eu estou de acordo. Agora, você tem que entender que você está inserido no planeta. Então, você não pode fazer isso de maneira tal que você esteja danificando os interesses da humanidade. Isso é uma visão. Nem todos pensam dessa maneira. Alguns pensam que pelo interesse nacional egoístico é mais importante que o interesse da humanidade. Eu acho que tem que haver um equilíbrio entre os interesses do planeta, da humanidade, e os próprios. Pega a questão que você me perguntou, das queimadas. Pode ser que para algumas pessoas queimar e plantar seja melhor, vão ganhar dinheiro. Mas é bom para a humanidade? É bom para os outros países? É bom para o Brasil mesmo como país? Então você tem nem sempre a coincidência entre o interesse individual e o interesse coletivo. À medida que você tem mais consciência de que você tem seus interesses individuais, mas você tem que jogar na coletividade,
eu acho que é mais positivo, é melhor. Presidente, vamos então para a próxima. A Yasmin agora. Yasmin. Vamos ver. Oi. Bom, eu queria... Faz um sinal para perceber quem é. Sou eu. Tá me vendo? Não está aparecendo aqui, mas não importa, eu ouço. Entre 2011 e 2015, as mortes por suicídio entre adolescentes de 10 a 19 anos cresceram 18%, de acordo com os dados do Sistema Único de Saúde. Por que o senhor acha que esses dados vêm aumentando tanto entre os jovens hoje em dia? E como as escolas costumam ser um dos principais espaços de socialização, o que o ensino poderia fazer para ajudar a mudar esses dados alarmantes? Eu não entendi muito bem qual é o dado alarmante. Que dado é alarmante? Presidente, a Yasmin comenta, né, que os dados em relação ao percentual de suicídio têm aumentado muito entre os jovens. E ela apresenta os dados de 2015. E aí ela pergunta de que maneira a escola poderia contribuir e qual discussão poderia contribuir diante da questão do suicídio entre os jovens. Veja, eu nem sabia dessa tendência a aumentar a taxa de suicídio entre os jovens. Mas provavelmente as taxas em geral são verdadeiras, né? Não dá para tapar a realidade. Agora, quais são as instituições básicas que... Por que alguém se leva a se matar? Porque está desconectado, não tem apoio. Onde é que você tem apoio? Onde é que você pode ter apoio? Na família, no trabalho ou na escola. Quem está em idade adolescente é na escola e na família, entre os amigos e na família. Quando você não tem a solidariedade, a compreensão desses grupos, você se sente sozinho e pode entrar em desespero, né? A igreja também. A igreja pode ajudar, porque pode ajudar a dar conselho, tem valores envolvidos na questão. Não se matar é um dos valores, né? Bem, mas você precisa ter a solidariedade e outros. Quando você se sente muito isolado e sem ver possibilidade de avançar na vida, você entra em estado de pânico. E quem se mata está no desespero, né? Eu acho que é um dado que a gente vai ter alguma, né, compaixão mesmo, né? Quando as pessoas estão nesse ponto, precisa ter compaixão. E é preciso que as pessoas se sintam à vontade para se abrir. É difícil você se abrir para o outro. Para todos nós, não é só para os adolescentes, não. Para velho também. É difícil. Então, se você entrar em parafuso, você pode chegar ao suicídio. Essa taxa subir é grave. É um sintoma de que as bases sociais da sociedade estão balançando. Porque a escola, a família, a igreja, são talvez as estruturas fundamentais na adolescência, não estão cumprindo seu papel adequadamente. Se aumentar muito a taxa, tem alguma coisa errada. E o errado não é só de quem se mata. Bom, você chegou a esse estado de desespero, né? Eu acho que tem que ver por que os outros não interferiram antes, enquanto havia tempo, para evitar que o desespero levasse a um gesto que é irreversível, né? Morrer, né? Enfim, eu acho isso, mas eu estou chutando, porque não é a minha especialidade. Eu nunca estudei de suicídio, não sei. Nem nunca pensei em me matar, ao contrário, pensei em me preservar, que também é perigoso. Vamos então para a última pergunta. Eu peço para a Letícia. Por favor, Letícia. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Qual seria seu plano para controlar a volta da inflação sem afetar o PIB brasileiro? Veja, quando é que tem inflação? Tem inflação quando há um desacerto muito grande entre a capacidade de consumo e a produção, né? Aí você sobe o preço. Você não tem produção para atender aquilo, e tem demanda, oferta e procura, digamos, em termos mais técnicos, né? Bom, no caso eu acabei de falar alguma coisa, não é diretamente, mas que podia ser usado também diretamente. Por que subiram os preços dos alimentos no Brasil, da cesta básica? Subiu o preço porque tem os que produzem, e nós produzimos, mas estamos mandando para fora. Uma das razões para isso, né? Então, você tem que, para evitar que haja volta à inflação, você tem, por um lado, que ter produção. Mas, por outro lado, uma coisa que leva à inflação é o gasto público descontrolado. Porque o governo tem a capacidade de emitir moeda. Ele imprime um papel, você acredita que aquele papel vale. Até que você
percebe que ele não vale. Então, ele perde a capacidade ao mesmo tempo que ele imprime, cada vez vai imprimir mais. Por que ele imprime? Porque ele começa a gastar do que não tem. Então, o risco maior que nós temos de volta à inflação, no momento, não é tanto a criação da oferta e da demanda, porque nós temos oferta, é conjuntural, esse movimento de aumento de preços, penso eu, espero eu, mas é o governo se endividar muito, começar a dever muito, e começar a ter... Eu tenho que olhar sempre a dívida pública. Nós estamos muito alta, nesse momento eu até entendo, porque com a pandemia os gastos aumentam. O governo não pode olhar gastos porque tem que soltar mesmo dinheiro para poder atender a uma conjuntura. Mas nós estamos devendo mais ou menos 90% do produto brasileiro, do PIB brasileiro. Quase tudo que você produz num ano é o que o governo deve. Bom, é perigoso. Nós já devemos mais, houve um momento que nós devemos mais do que isso, mas é perigoso. Porque daqui a pouco as pessoas não vão acreditar que o governo tem a solvabilidade. Então vão cobrar mais caro pelo empréstimo que vão ter que fazer. Os juros sobem também. Aí você começa a desorganizar o sistema. As pessoas começam a calcular, olha, no futuro essa moeda vai valer menos, então vamos comprar já. E não tem, e não sei o quê. E aí vai indo, e produz um processo inflacionário. No nosso caso, basicamente, é o desregramento da conta pública. Quando nós pusemos em ordem a inflação, não foi um truque de fazer o URV que eu mencionei, não. Levou anos, que é controlar o gasto público, ter um certo equilíbrio nas contas públicas, o governo não gastar mais do que pode, não se endividar demasiadamente, né? Tem um pouco de dívida não é letal, mas quando a dívida perde o controle, e quando o governo começa a gastar mais do que ele pode, ele vai produzir a longo prazo uma inflação. Tá? Nós não estamos em uma conjuntura inflacionária, e ainda por sorte, mas pode, você tem que, quem sabe, começa a olhar os indicadores. E quando começa a olhar os dados que mostram a possibilidade do crescimento, já começa a aumentar a taxa de juros, começa a ter mais dificuldade a fazer empréstimo, não sei o quê. E aí começa a ciranda. O preço sobe, você sobe o endividamento, aumenta o consumo, sobe o preço, não sei o quê, e não para mais. Né? Então tem que atalhar enquanto é tempo. O que é atalhar? É você pôr em ordem as contas públicas. Isso é difícil. E, em algum momento como nós vivemos, é mais difícil ainda, porque tem a pandemia. Você não vai poder parar de entender o que é necessário. O Congresso vai votar uma distribuição gratuita de dinheiro. O governo agora já está com esse abacaxi na mão, porque as pessoas estão recebendo X e vão receber X menos 20% ou mais, 50%. Aí complica. Né? Mas o governo não tem a longo prazo como fazer. Ele vai se endividar mais. Não pode. Então, equilíbrio é difícil você lidar com o gasto público. E a pessoa comum nem sabe disso. Nem sabe que a relação entre o gasto do governo e a inflação. No meio eu quero aumento de salário. Tudo bem, tudo bem. Quando você entra numa espiral inflacionária, todo mês tem aumento de salário. Ilusório. Porque você vai no 20º dia do mês seguinte, aquele dinheiro não dá mais. Né? E assim vai indo. Então é preciso, enquanto é tempo, evitar que entre uma espiral inflacionária. Porque é muito difícil. Quando nós enfrentamos com o Plano Real a inflação, era uma inflação galopante, estava incrustada na cabeça e na vida das pessoas. As contas bancárias automaticamente eram reajustadas. Entra num mundo surrealista, assim, acima da realidade. Enquanto é tempo, o governo tem que ser realista. Daí, quando eu falei aqui no perigo da reeleição, é que na hora da reeleição o governo começa a querer gastar. Se ele quer voltar ao poder e não tem outros meios, eu por sorte eu tinha, mas quando não tem outros meios, ele vai apelar para o gasto. Vai gastar, o povo vai gostar. Né? No começo, depois não vai gostar. E vai sofrer a consequência. Né? Então, eu acho que é preciso sempre olhar com muita atenção como é que estão as contas públicas. É claro que a pessoa comum não entende o que é conta pública, pode olhar que não vai ver, mas os que entendem sabem. E os jornais publicam. E por isso é importante ter liberdade, que as pessoas têm tempo de se informar, de atuar, de entender o que está acontecendo. Né? E, por sorte, as coisas técnicas no Brasil melhoraram muito. Quando eu fui ministro da Fazenda, era muito difícil saber quem deve quanto a quem do governo. Havia muita desordem. Né? Não havia controle das contas públicas. Hoje tem muito mais controle. E você tem uma coisa que é muito importante. Por exemplo, no Congresso do Brasil, do Senado, tem o que eles chamam
autoridade fiscal independente. São grupos de pessoas, de senadores e técnicos que ficam dizendo a verdade, que tal como eles a veem, que se contrapõe muitas vezes à verdade do governo, né? Enfim, eu acho que é importante tentar que hoje a população tem mais acesso à informação. Só ler o jornal e a parte econômica você consegue entender aquilo, consegue mais ou menos acompanhar o que está acontecendo. Mas é preciso que os governos tenham responsabilidade. Nós aqui, com o tempo, pensamos que bastava imprimir dinheiro e que estava feito. Não está. O dinheiro em um país organizado tem correspondência com as reservas do país. Reserva não é só o ouro que tem guardado, que tem, mas é mais do que isso, é o que produz, a correlação entre a riqueza do país e a moeda. Quando você perde essa relação, você pode emitir a moeda, mas o valor começa a desaparecer da moeda. Você emite cada dia mais. Aí é muito difícil segurar. Nós não podemos perder a chance, que há quantos anos já, desde 94, nós temos uma inflação, 93, na verdade, 94, nós controlamos a hiperinflação. Não pode deixar voltar de novo. Né? Quem já viveu, como na Alemanha, em certa época, antes da Primeira Guerra, depois da Primeira Guerra, na verdade, houve uma inflação galopante, tem estudo sobre isso. Você vê, em qualquer país do mundo sofre muito com a inflação. Todo país que tenha noção do seu futuro cuida das contas públicas. Cuidar da conta pública não é não emitir moeda, nem é não ter dívida. O governo tem dívida, é normal que tenha, mas é o limite que você tem que se impor a isso. Né? E claro, em certas horas, se os governos anteriores não tiveram limite, o governo que quiser segurar a inflação vai impor o limite. O difícil é fazer o que nós fizemos, impor limite e ter apoio. Isso precisa se explicar. E tem que ter resultado palpável. Porque se o povo não sente um resultado, não adianta falar. Tem que sentir o resultado. O preço tem que parar de subir. Quando o preço para de subir, se você fizer alguma coisa e conseguir que o preço pare de subir, o povo percebe. Aí ele te apoia. Fora disso, não. Então, tem que ter coragem política. Eu mencionei aqui que minha função era explicar. E é por isso. Porque eu queria que as pessoas entendessem por que eu estava fazendo. É muito importante que as pessoas sintam que é o rumo. Se há uma coisa que no Brasil, nesse momento, me preocupa, não é a falta de rumo, é a sensação de que falta rumo. Falta humildade dos donos do poder de falar com as pessoas simples, de uma maneira que elas entendam. Eu não entendo muitas vezes o que diz o ministro da Fazenda do Brasil. Ele também acho que não sabe se explica tecnicamente, vai para o Congresso não entende. Quem ganha é quem não entende, não é quem entende, não. É quem não entende. É engano pensar que quem entende por isso basta. Não basta. Você tem que ter a capacidade de entender, de se fazer, não só de entender, como se fazer entender, porque os outros te apoiam. Então, a inflação é um processo complicado, porque é social, não é só econômico. É comportamento das pessoas. Mas tem um fundamento que está na economia. O fundamento maior, geralmente, é a desorganização das contas públicas. Tem que olhar como é que elas estão, se tem equilíbrio, não sei o quê, para poder avançar. É isso. Fácil de falar, mas eu não quero nunca mais ter de fazer o que já fiz. Chega. Presidente, podemos fazer uma última pergunta? Pode. Tá, então é a pergunta do Matheus. Por favor, Matheus. Presidente, o senhor, como criador do Plano Real, acha que realmente foi necessário, diante do cenário brasileiro atual, a criação da nota de R$200? Bom, a nota de R$200 é simplesmente um símbolo. Né? Isso é perigoso, porque isso induz a pessoa a pensar que o governo está bem. Né? Mas se o governo tiver as contas em ordem, pode emitir a nota do tamanho que ele quiser. O problema fundamental não é o que aparece escrito na moeda, se aquilo corresponde a quê. Se 200 corresponder mesmo a 200, se houver uma certa relação entre R$200 e o dólar, ou o marco, ou o franco, se isso aí você fizer com R$200 no mês seguinte, a mesma coisa que você faz esse mês, é só houve uma necessidade, porque as pessoas estão gastando mais, ou porque tem mais dinheiro, de emitir. Nos Estados Unidos há uma nota de $100. Eu nunca vi. Existe, mas nunca vi. Você usa a nota, quando você usa de $50 é uma loucura já. Né? Bom, não sei se tem nota de $1.000, mas se tem,
é contábil, não tem no dia a dia das pessoas. Eu espero que essa nota de 200 fique no banco, porque se as pessoas forem gastar pagando com a nota de 200, significa que a coisa vai começando a perder o controle da inflação. Eu espero que não. Eu acho que em si mesmo é um símbolo. Não quer dizer que se não mexer com a sua capacidade de compra, nem com o valor relativo da sua moeda com relação a outras moedas, não mudou nada. É apenas um símbolo. Se começar a mudar, aí preocupa. É preocupante. Eu acho que não vejo. Facilita a vida dos ladrões, porque rouba mais facilmente, carrega de um lugar para o outro. O dinheiro de quem não tem boa origem está no banco, aí não precisa ter R$200, você faz um cheque, você não precisa de dinheiro. Eu não vejo para que essa nota de 200, a não ser que seja uma expectativa de que os preços vão subir muito. Aí é ruim, que aí significa que é pobre do povo. Né? Eu espero que não. Chegamos ao fim, presidente. Obrigado. Agradecemos. Foi um prazer. Agradecemos também aos alunos, né, à escola, né, José Alves Cerqueira César, por serem pioneiras, né, acho que é o primeiro diálogo que a gente está fazendo nesse formato digital, o pioneirismo da escola e do próprio presidente aqui conosco, né, nesse novo formato. Obrigado. Eu que queria agradecer a vocês, porque agora na pandemia, eu sinto falta de falar com gente. Pelo menos vejo na fotografia de vocês aqui e tal. E a reação. Muito obrigado e boa sorte para vocês. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada a todos. Obrigada. Boa noite. Obrigado, tchau. Obrigado. Tchau, Tchau, gente. tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada.